Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos a mais uma aula sobre propriedades coligativas. Bom, já fizemos uma aula de propriedades coligativas que, lembrando o que significa isso, aquele estudo das modificações que acontece quando num solvente, por exemplo, água, nós acrescentamos um soluto não volátil ou por exemplo, preparamos uma solução aquosa, tá? O que nós já estudamos sobre esse tipo de solução, de mistura homogênea? O que acontece com a pressão osmótica dessa substância, ou seja, quanto maior a concentração, eu digo que o meio é hipertônico, então aumenta a pressão osmótica, aquela pressão que essa solução exerce sobre as paredes, ela tem capacidade de atrair material solvente de outra superfície, né? Se eu tiver duas membranas semipermeáveis, por exemplo, uma célula sanguínea, que tem uma certa concentração. Vamos imaginar que eu coloque essa célula dentro de água. A célula sanguínea tem concentração maior que a água, então ela vai ser o meio hipertônico, então ela vai atrair para si água, aí essa célula vai inchar. Então nós falamos da primeira propriedade coligativa, que foi a osmocopia, ou osmometria, esse efeito que um soluto gera na modificação da pressão osmótica. Falamos também da tonometria, que é aquela modificação que se dá na pressão de vapor, ou seja, quando eu acrescento um soluto não volátil, por exemplo, de novo um sal, numa solução, esse sal atrapalha, vamos dizer assim, a mudança de estado, então diminui a pressão do vapor. Esse vapor, para ele escapar, ele tem que vencer a barreira do ar. Você lembra disso que a gente já falou? Que em locais onde a altitude é diferente, as temperaturas de ebulição também diferem, porque é necessário vencer a barreira do ar. Lá em Bertioga tem mais ar do que aqui em Suzano, em Mogi, por exemplo, né? Mas se eu acrescentar sal, esse sal atrapalha mais ainda. Além da pressão do ar que o vapor tem que vencer para sair blu 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 fervendo, esse líquido agora com sal ou com qualquer outro soluto volátil, esses cristalzinhos, essas partículas, propriedade coligativa estuda isso, essas partículas dispersas, quanto mais aumentada essa concentração, mais difícil é a saída desse vapor. Então, quando eu acrescento um soluto, eu diminuo a pressão de vapor. Falamos também da ebulioscopia, que é outra propriedade coligativa, ou seja, estudos onde nós verificamos a modificação na temperatura de ebulição. De novo, quando eu acrescento alguma coisa, tanto atrapalha a evaporação quanto a ebulição, né? Então nós falamos mas também falamos que, sabendo disso, as pessoas quando cozinham acrescentam sal na água e acaba fazendo com que o cozimento daquele alimento seja mais acelerado, porque ele demora mais para ferver, mas quando começar a ferver, a temperatura de ebulição será maior. Então esse é um efeito ebulioscópico, ou seja, a modificação na ebulição quando acrescenta-se o soluto, tá certo? E na aula passada, retrasada, falamos da crioscopia, falamos também de exercícios que associam, né, tonometria com osmocopia. E falamos também de crioscopia, que é aquela modificação que se dá na temperatura de solidificação. Agora, ao contrário, quando eu coloco um soluto, o soluto atrapalha sempre a fervura, a ebulição, a evaporação e atrapalha também a solidificação. Quanto mais sólido eu tenho, não volátil, a temperatura de solidificação será menor. Quando eu falo menor, é mais gelado, tá? Menor, que eu quero dizer o que é menor? Menos 10 graus Celsius ou 2 graus Celsius? Menor é menos 10, certo? Então, quando eu acrescento o soluto, fica mais difícil para a solidificação acontecer, tá? E aí, eu agora vou associar essas propriedades coligativas a gráficos, que são exemplos bem comuns em exercícios. Muitas vezes você vai estudar o efeito tonoscópico, a ebulioscopia, a crioscopia através de gráfico. Então o exercício apresenta um gráfico e pede para você relacionar essas propriedades. E isso também em processos industriais, a gente usa isso mais para frente, aí, quando vocês estiverem na área mais técnica, mais de processos mesmo, se trabalha bastante com esses efeitos
que os solutos podem exercer. Então, na modificação de temperatura de uma máquina, esse reator tem que trabalhar uma temperatura maior porque tem ali um certo soluto. É um congelador que tem que também ter uma maneira melhor de tirar mais energia, mais calor, porque também tem um soluto ali. E as modificações que se dão nos materiais quando a gente acrescenta solutos, né? Aliás, acho que eu não tinha comentado isso com vocês desde a primeira aula, mas começaram a se perceber isso, como que um soluto exerce modificação há muito tempo. Aliás, esse conceito de aumenta a pressão de vapor, pressão osmótica, vem lá de muito tempo atrás, quando os homens aprenderam, sabe o que? A conservar carne. Conservar carne fazendo o que? Aquilo que a gente até hoje conhece de carne seca ou bacalhau. Eles não são carnes, carne é proteína. Proteína teoricamente estraga, porque carne tem tudo de bom para estragar. Carne chama-se substrato. O que é ser um substrato? Tem 3 coisas na carne que ajudam as bactérias a se desenvolverem. Primeiro, nutrientes, toda carne tem nutrientes. Umidade, que é água, e oxigênio. Esses 3 juntos vão formar substrato, que é um meio propício para a proliferação de micro-organismos. Há muito tempo atrás não tinha geladeira, vocês concordam? E aí o que os homens aprenderam, talvez, muito provavelmente, ao acaso? Colocar sal na carne. Quando eu coloco sal, o sal vai fazer o papel do meio hipertônico. Aí o que ele vai puxar da carne? Não dá para ele puxar o nutriente, não dá para ele puxar o oxigênio, ele puxa a água. Aí a carne fica seca, que a gente falou, o bacalhau salgado. Teoricamente, o que vai acontecer? Vai durar um tempo maior, ou seja, até fica um pouco mais preservado. Por quê? Não está ali todo o meio chamado substrato. Ou seja, tirar da água, as bactérias vão se desenvolver também, mas leva um tempo maior. Então, já há muito tempo, os homens usam as propriedades coligativas, por exemplo, a osmocopia, tá? E aqui eu coloquei para vocês gráficos que mostram a análise das propriedades coligativas através desses diagramas, tá? Bom, o primeiro deles é um diagrama que mostra o seguinte: toda vez que você tiver um gráfico, a primeira coisa que você tem que analisar o que mostra o eixo X, o que mostra o eixo Y. Então é um gráfico que apresenta o seguinte: eixo X, temperatura em graus Celsius, eixo Y, pressão de vapor. Essa pressão de vapor pode ser dada em alguma unidade medida de pressão, por exemplo, milímetro de mercúrio, ATM, atmosferas, tá? E aí, ele é um exercício que fala o seguinte: é dado um gráfico com 2 curvas, representadas aqui por A e B. Aí ele pergunta assim para você, ó, qual das 2 substâncias, A ou B, ou melhor dizendo, qual das 2 amostras, A ou B, tem maior pressão de vapor? Gente, o que é ter maior pressão de vapor? É ter mais facilidade para evaporar, para, por exemplo, posteriormente, ferver. Aí, como é que você analisa? Eu já fiz a representação de como tem que ser feita essa análise. Eu tracejei aqui em vermelho umas linhazinhas. Como é que eu fiz? Eu escolhi aqui no eixo X um valor qualquer de temperatura aleatório, tá? Esse valor de temperatura, o que eu fiz? Eu subi ele aqui, ó, uma linhazinha paralela ao eixo Y. Chegando, ó, passando pelas 2 curvas. Aí eu fui lá, ó, usei esse último ponto que eu toco aqui na curva A, eu vou lá no eixo Y. Aí o que eu analiso quando eu faço isso? Numa mesma temperatura, dá para eu perceber qual das 2 amostras tem maior pressão de vapor. Olha só, na mesma temperatura, a substância A tem pressão de vapor maior do que a substância B, ó. A pressão de vapor do A é aqui, a do B tá aqui, assim, né, ó. Se eu traçar aqui, ó, se eu fizer um tracejadinho aqui, nota-se que o outro eu fiz com regra, agora tá tortinho, né? Eu vejo que na mesma temperatura, a pressão de vapor do A é maior que a pressão de vapor do B. Ou seja, o que eu posso concluir? Ter maior pressão de vapor é ter mais facilidade para evaporar, tá bom? Aí o exercício falava assim: qual das 2 amostras tem maior pressão de vapor? Aí você vai colocar assim, ó, maior pressão de vapor tem a substância, ou melhor dizendo, a amostra A.
Aí o exercício perguntava assim, qual delas é uma solução e qual é um solvente? Você fala, e agora, como é que eu vou fazer isso? Bom, aquela que tem maior pressão de vapor tem menos coisas atrapalhando, você concorda? Então eu vou falar o seguinte, aquela que tem menor pressão de vapor tem mais coisas atrapalhando. Então eu vou falar o seguinte, A deve ser o solvente e B deve ser uma solução. Solução de quê? Ah, eu não sei. É água mais algum sólido iônico, algum soluto não volátil, tá? Mas eu percebo isso porque, ó, eu comparo as duas na mesma temperatura. Na mesma temperatura é como se uma delas já tivesse evaporado muito mais do que a outra. A pressão de vapor do A é muito maior do que a pressão de vapor do B. Consequentemente, o que eu entendo? Que no B tem alguma coisa misturada. Caiu a pressão de vapor porque aumentou a quantidade de solutos, certo? Bom, aí agora um segundo gráfico que apresenta uma outra informação, um outro eixo X e Y que a gente tem que analisar. De novo, ó, eixo Y, pressão de vapor. Eixo Y, a gente está analisando aqui a temperatura de ebulição. Aí ele fala assim pra gente, ó, analisando esse gráfico, agora é outra pergunta, aqui ele perguntava qual tinha maior pressão de vapor. Nesse segundo exemplo ele quer saber o seguinte, qual das duas amostras, A ou B, tem temperatura de ebulição maior? Qual das duas tem temperatura de ebulição maior? Aí o que agora eu vou fazer? Ó? Como a pergunta agora está no eixo X, até então no exercício anterior a pergunta estava no Y, não é? Aí eu traçava, fazia uma linha tracejada, passando pelas duas curvas e ia lá para o eixo Y. Agora eu vou fazer o contrário. Eu venho aqui no eixo Y, escolho um ponto qualquer, significando uma pressão X. Traço uma paralela ao eixo X, ok? Tracejei a paralela ao eixo X. Aí eu faço aqui, ó, alinho esse tracejado lá no eixo X. E eu observo o seguinte, quando eu escolho uma pressão de vapor qualquer igual para as duas, eu percebo o seguinte, ó, a substância A e aqui a substância B, ou a amostra A e a amostra B. O que aconteceu? Ó? A temperatura, ó, numa mesma pressão de vapor, quando as duas estavam na mesma pressão, quem que ferveu primeiro? A amostra A tem temperatura de ebulição menor que a amostra B. O que agora a gente percebe? Se a amostra A ferve em temperatura menor que a B, a A de novo deve ser o quê? Solvente, tá? Então a amostra A deve ser solvente e a amostra B deve ser aqui solução. Então a temperatura de ebulição de A, ó, ponto de ebulição do A é maior, ferve, o ponto de ebulição de B, é maior, ou seja, B precisa receber mais calor, porque em B tem alguma coisa a mais, não tem só água, entende? Tá bom? Agora um outro exemplo, gente, ó, um outro gráfico que mostra o seguinte, ó, é dado um gráfico onde eu registro aqui pressão, essa pressão pode ser pressão atmosférica, por exemplo, estamos num laboratório onde a pressão atmosférica do local é constante, ou estamos realizando esse experimento ao nível do mar, cuja pressão atmosférica é o 760 milímetros ou 1 atm, tá? Então estamos em condições iguais de pressão. A pergunta é, tenho de novo aqui amostras A e B. A pergunta dessa vez é, no eixo Y, pressão, no eixo X, temperatura de solidificação. Ele quer saber aqui, ó, analisando a temperatura de solidificação dessas duas amostras, qual delas é solução e qual delas é solvente. Aí, de novo, ó, a pergunta agora está aqui no X, não está? Então, eu venho no eixo Y, faço uma escolha qualquer de um valor, faço uma paralela a X. Vou colocar pontilhadozinhos aqui, ó, buscando cada curva onde ela bate no eixo X. Aí eu analiso o seguinte, ó, aqui é a solidificação do B e aqui é a solidificação do A, não é?
Vamos pensar no eixo X, ó. Aqui é 0, aqui é 1, 2, 3, e aí vai subindo, não é isso? O que é menor? Congelar. Ah, vamos imaginar, estou chutando, tá? Vamos imaginar que esse daqui seja um registro de 5 graus Celsius. Chutando. Qual deve ser esse valor? Ah, professora, sei lá, vamos pensar. 10 graus Celsius. A pergunta era, qual dos dois é a solução? Qual dos dois é mais difícil para congelar? E agora, ó, sobre mesmas condições, o B congela 5 graus, o A congela a 10 graus. Quando congela a 10, você concorda que é mais rapidinho congelar a 10 do que 5? 5 é como se tivesse que ficar um pouco mais na geladeira para atingir essa temperatura. Isso significa que a substância B, de novo, é a solução. E a substância A é o solvente, tá? Então, tem um gráfico, ele pergunta alguma coisa, onde tem a pergunta, ou está no eixo X ou no eixo Y. Aquilo que é a pergunta deixa para o final. Então, aqui era, qual deles solidifica em temperatura menor? Aí eu vou no eixo Y, escolho o valor e traço. 5 graus é temperatura menor que 10. Se esse daqui congela 5, é mais difícil lá na geladeira. O que é mais gelado, né? Menos 2 ou 0? É menos 2. Então, congelar a menos 2 é solidificação, é ponto de congelamento menor. Então, aquele que tem menor temperatura de congelamento significa que é solução, que tem coisas ali nessa água, tá? Tudo isso, gente, tudo isso é para você. Você lembra disso que eu falei na aula passada? Tudo isso é para você. Como é que a gente usa isso mesmo para responder as coisas? A gente usa assim, ó. Quando aumenta a quantidade de partículas, quando aumenta a quantidade de partículas, ou seja, água pura e água mais sal aumentei as partículas, coloquei sal, tá? Quando aumenta a quantidade de partículas, cai a pressão de vapor, tá? Então, aquele composto que tem a menor pressão de vapor é solução, tá bom? Então, aumenta a quantidade de partículas, cai a pressão de vapor. Cai a pressão de vapor, aumenta a pressão osmótica. Onde eu tenho maior pressão osmótica? Eu tenho maior pressão osmótica na solução, porque ela tem maior concentração. Aumenta a quantidade de partículas, cai o congelamento. Onde que eu tenho menor temperatura? 5 graus não é menor que 10? 5 graus é a curva B, ou seja, em solução, quando eu acrescento coisas, eu dificulto a solidificação, congelamento. E quando aumenta a quantidade de partículas, aumenta a temperatura de ebulição. Ó, temperatura de ebulição do B é maior, ó, aqui é A, aqui é B. Temperatura de ebulição do B é maior, quer dizer que B é solução, é água mais alguma coisa, tá? Então, para você, se você lembrar dele é sempre aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu. É o sobe e desce, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, certo? Se você lembrar disso, você consegue, como eu posso dizer para vocês, associar as propriedades, todas elas no para você, tá bom? Entenderam os gráficos, certo? Agora, só para a gente finalizar esse assunto, vou só colocar mais um exemplo aqui de exercícios para relacionarmos as 4 propriedades coligativas num só exercício, tá? Não era para galpar você, era para deixar aqui, mas enfim, fazemos de novo. Quando vocês forem fazer exercícios, deixa sempre para você aí do ladinho, porque você vai conseguir associar bem legal, tá? Olha só, vamos imaginar assim, ó. Temos 3 soluções, ambas de concentração 1 mol por litro, tá? Uma delas de açúcar, que eu já dei exemplos assim para vocês. Uma delas de ácido clorídrico e uma delas de sulfato de sódio, tá? Aí o
exercício quer que você associe as 4 propriedades coligativas. Então, você vai lá no Pá Você. No Pá Você, quando aumenta a quantidade de partículas, cai a pressão de vapor, aumenta a pressão osmótica, cai o congelamento, aumenta a ebulição. Quando eu falo cai o congelamento, é mais gelado, tá bom? Aí o exercício pergunta assim, ó. Entre essas 3 soluções, qual tem a maior PV? PV é pressão de vapor. Bom, aí você vai pensar o seguinte, ó. Antes de fazer a resposta, vamos analisar as 3 equações dissolvidas, as 3 representações dessas substâncias dissolvidas em água. As equações de dissociação e ionização. Lembrar uma coisa, açúcar não se dissocia. Isso dissolvido na água é mols de moléculas. Ácido clorídrico, lembra bem uma coisa, os ácidos são meio doidinhos. Você lembra que o hidrogênio é meio zoado? O ácido é composto covalente, molecular. Só que em meio aquoso o hidrogênio se ioniza. Então aqui 1 mol de HCl vai gerar 1 mol de íons de hidrogênio e 1 mol de íon cloro, tá? E o sulfato de sódio, esse é composto iônico não volátil. Todo composto iônico de sal, por exemplo, alguns sais são solúveis em água, que a gente já estudou isso, não é? Então, 1 mol de sulfato de sódio dissolvido em água vai gerar 2 mols de íons de sódio e 1 mol de íons de sulfato, tá? Então, propriedade coligativa estuda essas partículas aqui, ó, dissolvidas. Então eu tenho que pensar nisso, não posso pensar exatamente nessa caixinha aqui, ó. Tem que pensar assim, porque daí muda um pouco algumas características, tá? Então, ó, aproveitando o Pá Você, aí vem as perguntinhas. Primeira coisa que ele falava assim, ó, qual tem maior pressão de vapor? Bom, maior pressão de vapor é aquela que tem mais partículas dispersas. Aumenta a quantidade de partículas, cai a pressão de vapor. Não, isso mesmo. Não é pressão de vapor que eu quero perguntar primeiro, não. Eu quero perguntar primeiro pressão osmótica, gente. Primeiro, pressão osmótica. Aumenta a quantidade de partículas, a pressão osmótica é maior. Entre essas, onde eu tenho mais partículas? Aqui, ó. Então, maior pressão osmótica, mais hipertônica, é sulfato de sódio. Aí sim, agora vamos falar da pressão de vapor. Qual delas tem maior pressão de vapor? Maior pressão de vapor vai ser aquela, ó, aumenta a quantidade de partículas, cai a pressão de vapor, não é? Então, se eu tiver muitas partículas, o vapor tem dificuldade. Para ter a pressão de vapor alta, tem que ter poucas partículas. Qual aqui tem menos partículas dispersas? C6H12O6. Por quê? Apesar de ambas terem 6 vezes 10 a 23, porque é 1 mol por litro em todas, açúcar não se dissocia, então atrapalha menos do que ácido e muito menos do que o sulfato de sódio, tá? Agora eu vou perguntar, qual delas tem maior temperatura de ebulição? Maior temperatura de ebulição. Quando aumenta a partícula, a temperatura de ebulição aumenta também. Ou seja, as partículas atrapalham. Entre elas, onde eu tenho mais partículas? Sulfato de sódio. Vamos imaginar, sulfato de sódio ferve a, sei lá, tô chutando, tá? 110 graus, HCl a menos e o açúcar menos ainda, tá bom? E eu pergunto também, agora, qual delas tem a menor temperatura de solidificação? Quando eu falo menor, é mais gelada. Qual delas é mais difícil para congelar? Em qual delas as partículas mais atrapalham? Entre elas, de novo, o sulfato de sódio. Então, nesse exercício, numa mesma representação, eu associo as propriedades coligativas. No Pá Você, o tempo todo analisando isso, eu consigo fazer respostas. Bom, maior pressão osmótica, sulfato de sódio. Menor pressão osmótica, açúcar. Maior pressão de vapor, o açúcar. Menor pressão de vapor, o sulfato de sódio. Maior temperatura de ebulição, sulfato de sódio. Menor, o açúcar. Menor solidificação, sulfato de sódio. Maior, água com açúcar. E o HCl? O HCl é intermediário. Se eu falasse para você, coloque-os em ordem crescente de ebulição.
Aí você faria assim, ó, C6H12O6, depois o HCl, depois o sulfato de sódio. Assim aumenta a ebulição e assim por diante. Tá bom, gente? É isso, agora nós temos mais uma listinha de propriedades coligativas que associam as 4, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima, beijo!